Olá, boa noite, muito obrigada pela sua companhia. Está começando mais uma edição do Pajuçara à Noite. Detran diminui rigor nas apreensões de veículos para reduzir o número de carros e motos nos galpões do órgão. Os leilões também devem acontecer com maior frequência. Amigos de empresário desaparecido em São Miguel dos Milagres vão prestar depoimento na Polícia Civil. Eletrobras reforça o número de equipes para garantir o combate ao furto de energia. O programa Brasil Mais Turismo cria boas expectativas para alavancar o setor aqui no estado. E as discussões sobre as mudanças pedidas pelo Ministério da Saúde nos leitos psiquiátricos aqui em Alagoas. O número ainda é bem menor do que o recomendado aqui no nosso estado, viu? É agora no Pajuçara à Noite. A gente já começa essa edição com a medida tomada pelo Detran aqui em Alagoas para tentar resolver o problema da falta de espaço nos galpões do órgão. A partir de agora, deve haver menos rigor na hora de apreender veículos nas operações e haverá leilões com maior frequência. Não tem espaço para mais nada. Os 6 galpões do Detran de Maceió e os 3 de Arapiraca estão superlotados. Os veículos já se acumulam até no pátio. E as apreensões não param. Só nos 3 primeiros meses do ano, foram mais de 650 veículos recolhidos, o que corresponde a uma média de 7 apreensões diárias, muitas delas realizadas pelo BPTran. Diariamente ocorrem de 2 a 3 operações policiais, tanto para fiscalizar a parte de trânsito, como principalmente trabalhar na parte ostensiva, buscando coibir a criminalidade. E nessas operações, o BPTran flagra as mais diversas irregularidades, que acabam resultando nas apreensões. A maioria dos veículos que foram recolhidos são devido a estarem fora do licenciamento. Alguns também condutores que estão sem CNH e não conseguem apresentar o condutor a tempo, para poder retirar o veículo do local. As pessoas que fazem uso de bebida alcoólica, elas são convidadas a fazer o teste do etilômetro. Caso recuse, aí é feito os procedimentos cabíveis, podendo até o veículo também ser recolhido, além da CNH. Os galpões do Detran em Alagoas têm hoje cerca de 4.500 carros e mais de 6.700 motos. 35% dos veículos estão com algum bloqueio judicial que impede os proprietários de fazer a retirada do depósito. Por causa da falta de espaço nos galpões, o Detran decidiu diminuir o rigor nas operações. E agora os veículos que estiverem com até 1 ano de emplacamento atrasado receberão multa, mas não serão apreendidos. Por enquanto, a medida é válida somente nas operações da Lei Seca. Vou tentar, através do Conselho Estadual de Segurança Pública, já que estou na presidência, fazer essa mesma recomendação a todas as outras forças de trânsito, os batalhões de trânsito, a própria Polícia Militar, para que a gente crie um ambiente de cumplicidade nesse contexto. A solução para os galpões superlotados são os leilões. O Detran está cuidando da parte jurídica e, a partir de setembro, deve realizar um leilão a cada 3 meses. No primeiro, serão incluídos 1.500 veículos. O leilão funcionará de uma forma muito ampla, mas de uma forma rápida, porque na hora que você faz o carro em leilão, se ele tiver débitos, o próprio leilão absorve os débitos e o condutor, o proprietário daquele carro, é convidado para receber a diferença que restou daquela situação financeira que gerou a venda daquele carro através de um leilão. O Ministério Público Estadual de Alagoas entrou com um recurso especial, dessa vez no Superior Tribunal de Justiça, contra a implantação da Zona Azul aqui em Maceió. O recurso, assinado pelo Procurador-Geral de Justiça, Alfredo Gaspar de Mendonça, e pelo promotor Luciano da Mata Romero, pede ao STJ que reconheça ilegalidades no processo de implantação do sistema de estacionamento rotativo e suspenda a liminar concedida ao município de Maceió. Os amigos do empresário Henrique Ramos de Oliveira, desaparecido desde ontem na cidade de São Miguel dos Milagres, serão ouvidos amanhã aqui em Maceió. Henrique teria sido espancado e sequestrado por 3 homens não identificados dentro da própria casa, mesmo local onde ele também tem um bar. Hoje à tarde, os cômodos da casa ainda estavam do mesmo jeito que os sequestradores deixaram, com muita bagunça, objetos revirados e sem a televisão e parte do aparelho de videogame que eram de Henrique.
A Polícia Civil disse que amanhã pela manhã vai ouvir alguns dos amigos do empresário na sede da Divisão Especial de Investigação e Capturas, a DEIC. A maior expectativa é pelo depoimento do amigo que estava com ele na hora em que os criminosos levaram o jovem empresário. Ainda no interior aqui de Alagoas, os municípios de Messias e Bateguara e São José da Laje estão sendo investigados pela Polícia Federal por suspeita de desvio de 30 milhões de reais em verbas públicas. Dinheiro esse viu que seria destinado à saúde e também à educação. Desse total, cerca de 18 milhões de reais teriam sido desviados de verbas federais. Segundo o delegado federal Daniel Silvestre, as irregularidades cometidas começavam com o pagamento de empresas que não conseguiam dar conta do serviço contratado. A gente vai acompanhar o que ele disse agora. Nós temos informações sobre contratação de empresas que ou não existiam de fato, ou se existia, não tinha porte suficiente para dar suporte a contratos dessa magnitude, né? Nós temos um total aí de 30 milhões e temos o exemplo de apenas uma dessas empresas que teria recebido 26 milhões sem sequer haver qualquer indício de que ela existisse de fato. Ainda hoje a gente fala sobre a redução no número de leitos psiquiátricos em Alagoas. A situação é bem preocupante. E já a seguir, mais de 2.000 casos de fraudes nos pedidos de seguro-desemprego são registrados em Alagoas. Agora 7h17, a gente tem imagens ao vivo do trânsito aqui na capital alagoana. O Pajuçara à Noite volta em instantes. O novo sistema de combate a fraudes no seguro-desemprego, implantado pelo Ministério do Trabalho, suspendeu milhares de de pedidos desse benefício aqui em Alagoas. A repórter Natália Lopes tem mais informações para a gente, vamos conversar com ela. Muito boa noite para você, Natália. Boa noite, Juliana. Ao todo, mais de 2.000 requerimentos de seguro-desemprego foram suspensos pelo Ministério do Trabalho aqui de Alagoas, no valor total aí de mais de 9 milhões. Para passar informações sobre esse assunto, aqui ao meu lado o secretário do Ministério do Trabalho, Israel Lessa. Secretário, boa noite. Quais são as causas dessas suspensões? Mais de 2.000? São de toda a ordem, né? O Ministério do Trabalho tem investido, né, para tentar diminuir o gasto dos recursos com esse tipo de fraude. Para você ter uma ideia, foram gastos de 75 milhões num sistema antifraudes. Então, para você ter uma ideia, tem tanto um coloio entre o trabalhador e o empregador para ir tirar recursos do Ministério do Trabalho por intermédio do seguro-desemprego, como também tem aquelas, vamos dizer assim, aquelas ações que não são fraude, mas eles são bloqueados até que a pessoa entre com recurso. No caso, a pessoa seletista, o trabalhador seletista, que ao mesmo tempo paga o INSS como autônomo, ele vai chegar lá e vai ter o requerimento dele bloqueado, até que ele entre com o recurso e possa resolver essa situação, no caso, entrando com a baixa no pagamento lá do INSS. Nesses mais de 2.000 requerimentos, existe a possibilidade de fraude, então? Existe, sim. Inclusive, aqui em Alagoas, você acabou de nos falar, nós temos mais de 2.000 requerimentos bloqueados e dessa uma boa parte realmente é de fraude. Nesse exato momento, existe já uma notificação, várias notificações à Polícia Federal e é assim que a gente vai prosseguir. Aquelas pessoas que até o ano passado não tinham como a gente saber se aquele benefício que estava sendo liberado, se era fraudado ou não. A partir de agora, com esse novo sistema, onde não só as fontes de informações do Ministério do Trabalho, como da Receita Federal, do INSS, da Caixa Econômica, são varridos por esse sistema de antifraude, a partir de agora, desde dezembro, já é possível sim identificar no ato da entrada do cidadão, do requerimento, se é fraudulento ou não aquele requerimento. O desempregado que entrou com esse requerimento e ele, por um acaso, foi suspenso nesses 2.000, ele pode entrar em contato com a Superintendência do Trabalho para refazer esse requerimento? Sim, ele deve entrar em contato com a superintendência, deve retornar à superintendência ou então lá de imediato já entrar com o recurso e dependendo do recurso que ele vai entrar, eu acredito que num prazo de até 30 dias, dependendo do recurso, a solução já vai ser dada. Muito obrigada, Israel Lessa, passando informações para a gente sobre esses mais de 2.000 cancelamentos aí de requerimentos de seguro-desemprego aqui de Alagoas. É com você, Juliana.
Obrigada, Natália. Obrigada também ao superintendente Israel. E olha, a partir de amanhã, técnicos da Eletrobras já devem cair em campo para dar início à campanha Tô Legal aqui no estado. Segundo a concessionária, essa é a maior força-tarefa para combater o furto de energia já realizada em Alagoas. A quantidade de equipes envolvidas na operação está reforçada. Esse exército vai ganhar as ruas a partir desta semana. A guerra deles é contra o furto de energia elétrica. O programa Tô Legal foi lançado hoje pela Eletrobras Alagoas com o objetivo de diminuir o prejuízo com as ligações elétricas irregulares. Prejuízo esse que já passa dos 200 milhões por ano. A Eletrobras deixa de arrecadar na ordem de 180 milhões e o Estado e os municípios outros 50 milhões. O presidente da Eletrobras Alagoas explica que esse ano a campanha volta a contar com o apoio do Ministério Público Federal. Nós já fizemos, alguns anos atrás, uma campanha parecida, não nessa magnitude, com a participação também do Ministério Público, teve sucesso. Nós reduzimos as perdas naquele momento de 31,5% para 24,5%, e isso foi um sucesso. A Secretaria de Segurança Pública e o Tribunal de Justiça de Alagoas também estão apoiando a iniciativa. O presidente Otávio foi claro na reunião com a Eletrobras de que o Poder Judiciário estaria de portas abertas para tentar conciliar com os devedores, botando toda a máquina judiciária à disposição. As equipes irão realizar buscas aleatórias e também irão em locais onde a Eletrobras já identificou uma diferença alta no consumo de energia. Nós temos um efetivo aproximado de 40 equipes, são 80 homens e hoje nós estamos passando para 200 homens entre eletrotécnicos e eletricistas. Esse efetivo fiscalizará mais de 140 mil instalações imóveis, sejam residenciais, comércios, indústrias e o próprio poder público em todo o estado de Alagoas. Quem tiver o furto de energia comprovado será multado e ainda terá que pagar uma média de consumo de 3 anos anteriores. O consumidor vai ser autuado, nós iremos cobrar todo o retroativo que deixamos de faturar, limitar a 3 anos, são 36 meses, então pode ter uma fatura acumulada de 3 anos para o cliente e também passível de outras penalidades administrativas e a própria reclusão, tendo em vista a previsão no Código Penal que o furto de energia é crime. O caso é sério. Agora, informações de Brasília. O programa Brasil Mais Turismo foi lançado hoje com uma série de ações para incrementar o setor. O prefeito de Maceió, Rui Palmeira, também participou do evento e espera um aumento no número de voos aqui para a capital. Para estimular e fortalecer o setor de viagens em todo o país, o pacote de medidas Brasil Mais Turismo foi anunciado nesta terça-feira pelo ministro Marcos Beltrão. Esse pacote de medidas tem como principal objetivo justamente proporcionar o desenvolvimento regional, melhorar o ambiente de negócios, aumentar o número de turistas e gerar mais emprego e renda através do turismo. Aliás, emprego, essa é com certeza a palavra-chave do que nós estamos buscando com esse pacote de medidas. Entre as principais ações estão emissão de vistos eletrônicos para países estratégicos. Até o fim de 2017, a ideia é que a medida já passe a valer para os Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. Ampliação da conectividade aérea, qualificação profissional, melhor aproveitamento turístico das orlas e fortalecimento dos órgãos estaduais de turismo. O prefeito de Maceió, Rui Palmeira, acompanhou a cerimônia. Ele ressaltou a importância da desburocratização e o aumento da malha viária, principalmente para o estado de Alagoas. Vai aumentar o número de voos. É um problema que o Maceió tem, a gente tem uma quantidade pequena de voos, precisamos de mais voos para levar, obviamente, o turista. A questão das orlas também, hoje, a gestão da Secretaria do Patrimônio da União é muito burocrática e prejudica os municípios costeiros. Então é importante que o ministro Marcos esteja preocupado com essas questões que certamente vão otimizar e alavancar o turismo em Maceió, em Alagoas e em todo o Brasil. Segundo o Ministério do Turismo, com a implantação do pacote, a ideia é que o número de estrangeiros no país por ano passe de 6,5 milhões para 12 milhões de turistas em 2022. A Justiça determinou a devolução de mais de 33 milhões de reais repassados à Assembleia Legislativa de Alagoas e ao Tribunal de Contas do Estado como verba de 12º.
O valor foi considerado excessivo pelo juiz da 18ª Vara Civil da capital, Manuel Cavalcante de Lima Neto. Esse montante teria sido usado com despesas de pessoal acima do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal durante o ano de 2008. Segundo a decisão, o ressarcimento do dinheiro deve ser feito por meio de uma redução no 12º pelo governo durante o período aí de 1 ano. Ainda cabe recurso dessa decisão. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, autorizou a reabertura de novos inquéritos dentro da operação. Entre os nomes, políticos alagoanos. Assunto para Ricardo Mota na coluna Ponto Crítico. É importante ressaltar que a investigação, com base nas delações da Odebrecht, estão apenas começando. Mas a decisão do ministro Edson Fachin, autorizando a abertura oficial de inquéritos contra o governador Renan Filho e os senadores Renan Pai e Fernando Collor, traz mais prejuízos políticos agora ao chefe do Executivo Estadual. Ainda, e não podemos nos esquecer, que o governador tenha sido puxado para o escândalo pelo líder do PMDB no Senado. Calheiros, aliás, se torna o campeoníssimo de inquéritos da Lava Jato, com 4 novos. Mas se o senador não tem mais nada a perder do ponto de vista da chamada opinião pública, este não é o caso de Renan Filho. Isso acontece à abertura do inquérito, em um momento ruim para o governador, em decorrência da situação da segurança pública. Os números oficiais de homicídios referentes ao mês de março ainda não foram publicados, mas já são motivos de muita preocupação para o Palácio. Ontem, o governador reuniu a chamada Sala de Situação para discutir a evolução da violência. Ele aposta em mudanças na cúpula da segurança pública, mantendo o secretário Lima Júnior. A dificuldade é encontrar nomes de peso que possam dar um novo impulso à atuação das polícias. Acho que até já passou da hora de o governador buscar ajuda e alianças com os prefeitos de Maceió e Arapiraca, além do governo federal, para investir em ações na periferia das grandes cidades, que consigam atrair crianças e adolescentes, não permitindo que eles sejam cooptados pelo mundo do crime. Lembrando, gente, que são eles, adolescentes e crianças, as vítimas e algozes de uma matança que não se resolve apenas e tão somente com a repressão. A eleição deixa para depois. No próximo bloco, número de leitos psiquiátricos em Alagoas ainda é bem menor do que o recomendado. O fechamento de algumas unidades pode piorar essa situação. Agora, 7h29, eu volto daqui a pouquinho. Lembrando que você pode acompanhar o Pajuçara à Noite também pelas nossas redes sociais, Facebook e Twitter. Até já! Desde 1990, o Ministério da Saúde tenta pôr em prática um projeto de substituição dos tratamentos psiquiátricos oferecidos por hospitais especializados. A mudança tem resultado na redução de leitos em todo o país. A situação é bem preocupante aqui em Alagoas. Aqui em Alagoas, quem trabalha com pacientes psiquiátricos se preocupa com a medida do Ministério da Saúde, que prevê o fechamento dos hospitais psiquiátricos e transferência de leitos para hospitais gerais. Esta psiquiatra avalia que a decisão pode causar superlotação e pacientes podem ficar desassistidos. Existem mais de 51 pacientes no Hospital Picão Ramalho. Existem 41 na antiga clínica Dr. Zé Lopes, que já está desativada. Essas pessoas não têm qualquer referência familiar ou social, não tem para onde ir, não tem quem cuide deles. Ela afirma que esse corte prejudica o tratamento e pode gerar problemas nos hospitais que irão receber esses pacientes. Eu digo que a loucura precisa de muito espaço, principalmente na hora de uma crise, porque o paciente está agitado, o paciente não quer ficar, o paciente às vezes grita, então isso vai incomodar muito. Uma portaria do Ministério da Saúde, publicada em 2015, diz que para cada 23 mil habitantes é preciso um leito psiquiátrico. Aqui em Maceió são 480, 120 na unidade do Agreste, em Arapiraca. Ao todo, 600, mas para uma população de mais de 3 milhões. Andréia Rocha é diretora do Hospital Miguel Couto.
Além dessa diminuição de leitos, ela afirma que a falta de investimento é um dos principais problemas. Há 9 anos a gente não recebe um reajuste, o que vem a cada ano dificultando ainda mais a permanência do trabalho da gente, né? A intenção da política federal realmente é o fechamento dos hospitais para substituir o tratamento hospitalar por tratamentos alternativos. Fernando Pedrosa, presidente do Conselho Regional de Medicina, atenta ainda para os pacientes que não possuem familiares e que moram em hospitais psiquiátricos. Em Alagoas, nós temos, além do problema do fechamento de leitos hospitalares, principalmente aqueles conveniados, a ameaça de fechamento do Portugal Ramalho. Portugal Ramalho é um hospital público de tratamento psiquiátrico, inclusive lá, muitos pacientes são residentes de lá, porque não tem mais como ir, não tem como ser colocado em nenhum outro ambiente. Essas pessoas podem ser jogadas na rua. A Secretaria Estadual de Saúde segue a recomendação de diminuição de leitos psiquiátricos. Mas, por outro lado, afirma que põe em prática a chamada rede substitutiva, que oferece a estes pacientes tratamento através dos Centros de Atenção Psicossocial. Hoje nós temos uma rede de CAPs que dá suporte aos portadores de transtorno mental, né? E também aos usuários de dependência química. Aqui no estado de Alagoas, nós temos 58 CAPs habilitados e mais uma outra quantidade que está em habilitação. Em meio à polêmica, recebemos estas imagens enviadas por um telespectador. É possível ver a situação de um hospital psiquiátrico, que, segundo a denúncia, seria aqui em Maceió. Pacientes deitados no chão, cama sem o mínimo de estrutura. No lugar de colchão, apenas um pedaço de espuma e descoberta. Em uma das fotos, um homem aparece despido, aparentemente dormindo embaixo de uma das camas. Nesta outra imagem, o paciente está deitado e quase caindo no chão. As fotos foram mostradas à psicóloga da Supervisão de Atenção Psicossocial da CESAL, que não reconhece o local, mas afirma que este é um dos motivos da mudança proposta pelo Ministério da Saúde. Me parece muito com a situação dos hospitais psiquiátricos lá atrás, na década de 90, década de 80, 90, era quando se convivia com esse tipo de realidade, né? Então, o processo da reforma psiquiátrica que vem sendo discutido todos esses anos, de uma certa forma, fez com que os hospitais eles se adaptassem, eles se adequassem e eles tivessem um padrão mínimo, né, de atendimento. Em meio à crise financeira, não é só quem está com muitas dívidas que anda em alerta quanto aos gastos, não. É cada vez mais comum a procura pela educação financeira também por quem está com as contas em dia. Aqui em Maceió, algumas escolas já trabalham esse tipo de tema com os alunos. Ter uma vida tranquila e com qualidade é o sonho de todo mundo. Mas para a maioria das pessoas, essa realização depende de muito planejamento, principalmente financeiro. E se a lição é ensinada o quanto antes, melhor ainda. Por isso, esta escola particular de Maceió já começa a trabalhar o tema com os alunos do ensino fundamental. De cada 4 empresas criadas no Brasil, uma declara falência antes de completar 2 anos de atividade. A abordagem dos assuntos varia de acordo com a série. No 6º ano, eles abordam as despesas, as principais despesas e investimentos da sua casa. Conhecem as contas de luz. Né? No ano posterior, eles já aprendem a decidir compras parceladas ou compras no cartão ou compras à vista, questão de desconto. A instituição também ajuda o aluno a decidir o futuro profissional, se ele vai querer trabalhar para alguma empresa ou ser dono do próprio negócio. Eles já fazem um projeto que eles decidem assim, é feita a pergunta: quando você for adulto, o que você vai escolher? Você vai tentar trabalhar numa empresa já estabelecida ou você vai tentar construir a sua própria? Pois é, o resultado prático da atividade pode ser surpreendente e desconstruir a ideia de que o patrão trabalha pouco. O Eduardo Salles, dono de uma das barracas de praia mais badaladas da cidade, sabe que a vida de empresário não é fácil, sobretudo no começo.
é um ramo muito estressante, né? De bar e restaurante nós temos o dia todo, né? Abrimos a casa 8 horas, já temos funcionário e vai direto, né? E trabalhamos com eventos. Eduardo aprendeu a ganhar dinheiro e admite que isso é importante. Por outro lado, também aprendeu a desacelerar em nome da qualidade de vida. Eu voltei a fazer esportes, né? Procuro estar sempre viajando, gosto muito de andar de moto, voltei a fazer competição de rally junto com meu filho. Dinheiro e qualidade de vida é um dos temas que serão abordados no Pajuçara Management 2017. A palestrante Cássia de Aquino vai mostrar como essa relação influencia na nossa vida. Eu aproveito para lembrar que o Pajuçara Management será realizado nos dias 30 e 31 de maio, lá no Centro de Convenções. Para se inscrever, basta acessar o site pajuçaraeventos.com.br. E o Pajuçara Noite termina aqui. Uma ótima noite para você, a gente se encontra amanhã. Até lá!